Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Maria do canal Cris Maria na Europa e hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho de como foi o processo para a gente trazer o Theo, né? A gente tem aí um York, nosso mascotinho, ele tem 6 anos e a gente para trazer o cachorro aqui, cada país tem uma exigência, né? Então, para trazer para Portugal, eu vou contar aqui, vou mostrar para vocês como que foi. É um processo um pouquinho demorado, tá? Não é rápido, porque tem prazos, tem quarentena para cumprir. Então, quem tá vindo para cá e vai trazer o seu pet aí, tem que começar esse processo bem antes para não ficar muito em cima, para não ficar corrido, né? Para não ficar turbulento aí na viagem, tá bom? Então, gente, esse processo são 5 passos. Então, esses 5 passos a gente precisa se atentar bastante às datas, tá? As quarentenas que precisa, né? Tem prazos, então, o Theo, a gente tava com bastante receio, a gente tinha muito medo, porque a gente tava, né, se programando para vir e lógico que a gente não ia deixar ele. Porém, como eu já falei em outros vídeos, o Theo ele é muito bravo, ele é assim, ó, ele é extremamente antissocial com as pessoas, ele não gosta de gente, então ele vê as pessoas, ele late bastante, ele quer morder, né? Então, quando a gente começou o nosso processo, a gente contratou uma pessoa para adestrar ele, né? Para ver se ele acalmava, para ver se ele melhorava. A gente fica com essa pessoa uns 4, 5 meses e o Theo melhorou bastante depois que a gente fez esse processo aí de adestramento com ele. É lógico que ele não melhorou 100% porque a personalidade dele é essa, ele não gosta muito de convívio, ele gosta muito de outros cachorros, né? Ele se dá super bem com outros cachorros, mas com pessoas, com criança, ele late bastante, ele quer morder, né? Como eu já falei, ele morde até a gente. Então a gente estava com bastante receio para trazer ele, mas a gente ia trazer ele de qualquer forma, só que a gente queria que esse processo fosse bem tranquilo para ele também não sofrer, para ele não se estressar tanto no voo. Então a gente foi, né, logo que a gente ficou sabendo do processo, que a gente estava fazendo o nosso processo, a gente começou a acostumar ele na casinha, que também foi um sacrifício. A bolsa, né, que ele vem dentro da bolsa no avião. Para ele ficar nessa bolsa também a gente foi um processo e ele não gostava, tanto que quando a gente veio no dia ele deu um pouco de trabalho porque ele latia bastante quando ele estava dentro da bolsa, né? Lá no aeroporto tem uma parte que não pode ficar fora da bolsa, né? Então, a hora que a gente colocou ele começou a latir muito. Mas até esse processo aí ele melhorou bastante. Antes, quando a gente começou, ele nem entrava dentro da bolsa, então a gente não conseguia nem colocar ele lá dentro. Mas aí ele foi acostumando, eu vou até deixar alguns videozinhos aí, que quando eu comecei a acostumar ele na bolsa, o que ele fazia, como que foi o sacrifício. Então foi bem complicado. Mas como que vai acostumar na casinha e como que vai viajar na cabine do avião com a mãe? Hein? Como? Se não quer nem entrar dentro da casinha? Me fala, esse menino ruim. Vem aqui, vem. Menininho, titiquinho de mãe. Vamos passear aqui, vem. Canto. Canto. Vem, boniteza. Oi, vamos passear, vamos ver o Nick? Vamos ver o Nick? Cadê o Nick? O Nick, vamos ver o Nick? Vamos ver o Nick? Cadê? Ei, boniteza de mãe. Vamos, vem. Vamos, Theo. Theo, vamos? Cadê a sua caminha aqui, ó, na sua casinha, vem? Muito bom, muito bom, muito bom aqui. Muito bom. Mas tudo bem.
Então aí esse ponto aí foi legal, ele acostumou, apesar dele ter latido bastante lá no aeroporto. Quando chegou dentro do avião, ele ficou bem quietinho. No avião, durante toda a viagem, o que aconteceu? Quando eu fechava a bolsa, ele latia. Então, como eu deixei ele bem lá embaixo da poltrona, né? Eu coloquei a minha perna por cima assim e coloquei a mantinha que eles oferecem ali dentro do avião, né? Então eu cobri minha perna e aí eu deixei a bolsa dele com o zíper aberto. Então ele ficou meio que dentro da bolsa, mas ele estava aberto, então ele não latiu. Então ele veio a viagem inteira sem latir. Isso foi uma bênção, assim, porque a gente estava com bastante medo que as pessoas iam reclamar, né? Porque incomoda, né? Mas aí foi bem tranquilo porque ele ficou com a bolsa aberta. Então tá. Vamos lá. O primeiro passo que a gente fez, são uns 5, 6 passos. O primeiro passo foi a microchipagem, né? A gente tem que microchipar o cachorro. Então a gente fez aí a microchipagem. Tem uns laboratórios, tem o ISO, né, do chip, que é válido para a Europa. Então deem bastante olhada, né? Não é qualquer microchip, porque tem uns microchip que não tem a numeração e não pode ser a microchipagem de campanha, dessas campanhas do governo, porque ele não é aceito na Europa, tá? Então prestem bastante atenção também quanto a isso. Então a gente fez a microchipagem, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o atestado da microchipagem do chip do Theo. Então tem que ter o ISO, deixa eu ver aqui, o ISO 11784 ou 11785, são esses dois ISO que é aceito aqui na Europa, tá? Então prestem bastante atenção. Então a gente fez a microchipagem. Depois que a gente microchipou, a gente precisa fazer a vacinação dele contra a raiva. Não pode ser antes. Se você já vacinou o cachorro e ainda está no prazo de 1 ano lá, que é a válida, né, que a gente precisa vacinar, você precisa vacinar depois da microchipagem novamente, tá? Então, fez a microchipagem, depois, no dia seguinte ou um tempo depois, você faz a vacinação contra a raiva. Essa vacinação, a partir desse momento que você faz essa vacinação, todos os anos não pode passar dessa data, então você precisa saber certinho, né, para não passar, porque se você passar 1, 2 dias dessa data que você fez a vacinação, você perde todo o processo, tá? Então também prestem bastante atenção. Fez a microchipagem, aí como que a gente fez com o Theo? A gente fez a microchipagem num dia e no outro dia a gente fez a vacinação contra a raiva, tá? Depois que a gente fez a vacinação dele contra a raiva, vem aí para o terceiro passo, que é a sorologia. Só que tem que ter um prazo, né? Depois que você vacinou, tem que ter um prazo aí de no mínimo 30 dias para você colher o sangue para fazer a sorologia dele, tá? Então também se atentem ao prazo aí, tem que ser 30 dias no mínimo, tá? Essa quarentena aí da vacina. Fez a vacinação, a gente então fez a sorologia. Depois de 30 dias a gente colheu o sangue dele para fazer a sorologia, tá? Então, quando tiver com todos os documentos já, né, microchipagem, sorologia pronta, resultado da sorologia, e quando tiver próximo da sua viagem, o que a gente fez? A gente, no mês da nossa viagem, a gente começou a fazer o cadastro, a gente fez o cadastro ali na Vigiagro e você vai salvando os processos que você tá fazendo, que ele não perde. Então aí você tem o cadastro lá, né? E é só você entrar e ir alimentando. Lá eles vão pedir todos os documentos que você já fez, né? A sorologia, resultado, o atestado do microchip que você recebe, o código do microchip que tem, você também tem que anexar lá. Então você vai alimentando. Quando faltando 10 dias para nossa viagem, a gente começou o processo na Vigiagro. Então a gente fez lá antes, né,
cadastro, e aí a gente emitiu a guia para a gente levar no veterinário, para o veterinário assinar o atestado de saúde do pet. Então essa etapa, você precisa levar o cachorro no veterinário com essa guia que você vai imprimir que você fez, né, com todos os dados ali do cão, e aí o veterinário vai assinar, vai colocar a data certinho, que o pet tá para viajar, tá com a saúde boa para viajar. E aí você vai, esse atestado que o médico vai dar, ele tem um prazo de 72 horas para você entrar na Vigiagro novamente ali no site, terminar de fazer o processo do Mas esse processo, quando chega ali na última fase, a Vigiagro também vai emitir o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Tem um prazo de 10 dias, então você não pode fazer antes, porque esse atestado que você vai viajar, quando você chegar no destino, esse tem que ter o prazo de 10 dias. Se passou 11 dias, já não vale. Então também se atenta. Então a gente fez o processo ali do TEL na última semana e eles respondem, tá? E é tudo online agora, não precisa mais levar, não precisa mais você se dirigir até a Vigiagro, porque antes da pandemia, você precisava ir na Vigiagro, no aeroporto, e fazer esse procedimento, levar todos os documentos, né, em mãos que você já fez e levar e apresentar na Vigiagro, e aí eles emitiam esse certificado para você. Hoje não precisa mais. Então hoje a gente faz tudo online. Então tudo os documentos tem que anexar tudo certinho ali, né? E aí você vai alimentando, a hora que chegar no prazo ali de 10 dias, você já emite o certificado para levar no veterinário, o veterinário assinou, você já entra no site novamente da Vigiagro e já faz esse processo para você esperar, né? A gente fez esse processo aí na última semana, então a gente ia viajar na segunda-feira, né? A gente começou na segunda-feira anterior esse processo da Vigiagro, do certificado e da Vigiagro, do veterinário, né? E aí deu tudo certo. Quando chegou na quinta-feira, antes da viagem, a gente recebeu o e-mail deles com a autorização e com o documento tudo certinho. E aí, gente, eles pedem para você imprimir toda a documentação, tá? Então tem bastante documento, ó. Todos os documentos que a gente fez, que a gente anexou lá, da vacina, né, os atestados, a gente imprimiu com a autorização e deu tudo certo. Aí essa foi a pastinha, as documentações que a gente fez com o processo do TEL. Então, tem esses prazos, é bem chatinho ali algumas coisas para você preencher, então tem que se atentar bastante na hora de fazer o cadastro, na hora de estar alimentando ali as informações. Mas deu tudo certo, a gente começou o processo bem antes, né? Então a gente foi aprendendo também. Então a gente pegou alguns guias, a gente olhou bastante vídeo das pessoas. E quando a gente chegou em Portugal, a gente tinha uma pastinha com todos os documentos do TEL, né? E a gente apresentou. Aí como que foi? Como que funcionou? Também a gente precisa, antes da gente chegar no destino, no aeroporto de destino, a gente precisa enviar um e-mail para o aeroporto com todos os dados seu, do pet, quando que você vai chegar, qual que é o número do seu voo, o horário que você vai chegar, né? Porque na hora que você chega, você vai para a salinha ali onde que fica o veterinário no aeroporto, que eles vão estar esperando para estar olhando toda a documentação do cachorro, né, do pet. Eles vão examinar o pet também. A veterinária, quando a gente chegou, tinha uns 3 cachorros na nossa frente. É super atenciosa, é bem rapidinho ali. Ela dá uma olhada nos documentos, ela informa como que faz o processo depois, né? Quando chega aqui, olha ali se tá tudo certo a documentação e libera o cachorro, dá um papelzinho pra gente sair quando a gente sai na porta ali do aeroporto, né? Saída, tem a alfândega e se o pessoal ali pedir, ela falou, ó, se eles pedirem alguma documentação, você só entrega esse documento. Não pediram pra gente, a gente saiu. E essa salinha do veterinário, onde que fica? Fica bem próximo. A gente chegou no aeroporto de Lisboa
E a gente desceu, né? A gente foi para a imigração, passou pela imigração. Quando a gente sai, a gente pegou as malas ali na esteira. Quando a gente estava saindo do lado esquerdo, bem próximo da saída ali, tem essa ali próximo dos banheiros, ali tem uma salinha, fica bem no cantinho, a salinha do veterinário. Aí você olha ali para inspeção de animal, né? E eu também vou deixar ali uma partezinha que eu gravei o Theo, lá e onde que fica. E foi bem, o processo foi bem tranquilo, apesar de ter algumas partes que são bem chatinhas ali, mas a gente conseguiu fazer tudo certinho, né? Não teve problema nenhum, Isso aí para quem traz o animal, o cachorro, o gato, que vai passar aqui na vigilância, é do lado aqui da onde a gente pega as bagagens, tá? Tem uma portinha aqui na lateral, próximo da saída, ó. Contratempos ali por conta do Theo mesmo, mas porque ele é super estressado, né? E aí todo mundo falava, por que você não dá um calmante? Por que você não leva o Theo no veterinário para ele dar alguma medicação ou alguma coisa para ele ficar mais calmo na viagem? Eles não aconselham, né? A maioria dos veterinários e o pessoal também da Vigiagro, da inspeção, eles não aconselham, porque se o cachorro passar mal durante o voo, ele não tem reação, ele não vai ter reação e a gente não vai conseguir ver se ele tá passando mal ou não, e é isso aí que ele precisa. Então eles não aconselham. Tem médicos aí, tem até relatos que eles falam que aqui, quando chega, se o cachorro estiver dopado, eles pode dar algum problema. Então a gente também não quis fazer isso por conta da saúde e para preservar o Theo. Mas ele veio tranquilo, eu acho que a adaptação ali na casinha foi bem legal. A gente conseguiu fazer com que ele entrasse pelo menos dentro da casinha e ficasse, né, durante o tempo aí que a gente acostumou ele. Então não foi tão... foi demorado o processo, mas valeu super a pena. Hoje ele tá super adaptado aqui já. E é isso. Agora quando a gente chegou, depois de uns 2 meses, a gente levou ele no veterinário, porque quando chega aqui, a gente precisa fazer o passaporte dele, né? O passaporte do animal, para ele poder transitar aí dentro da Europa com a gente, né? E a gente levou ele no veterinário aqui próximo. Aí o veterinário já meio que, eu vou dar uma olhadinha para ver se o microchip dele tá cadastrado aqui no país já. Porque, consequentemente, quando a gente entra no país, a veterinária aqui do aeroporto, ela lê o chip para ver se tá tudo ok e tal. E ela deveria cadastrar esse chip já no sistema daqui. E aí o veterinário falou assim, olha, a maioria dos pet que entram e eu recebo, eles não cadastram. Então a gente precisa pedir para eles fazerem esse cadastro. Então vai demorar um pouquinho, demora 1 semana, 2 para mim pedir para o sistema, né, para entrar no sistema, cadastrar esse chip, né, aqui no sistema da União Europeia, e depois a gente consegue emitir esse certificado, esse passaporte. A gente pensou que ia demorar bastante, né? Mas aí, 1 semana e meia, a gente ligou de volta e ele tinha conseguido cadastrar e deu tudo certo, não tinha dado nenhum problema no chip do Theo. E aí a gente conseguiu fazer o passaporte dele. Então foi bem rapidinho, o veterinário também olha certinho. Então esse é o passaporte do Theo, que a gente fez aqui, né? E tem todos os dados aqui do animal certinho, os dados nossos, né, do pet, e tem a vacinação dele também aqui que ela colocou. E é isso. E agora a gente precisa, não fiz ainda, eu preciso ir na junta da freguesia para cadastrar o Theo também, né, que a gente, tudo aqui tem que fazer cadastro. Então eu só não fiz esse cadastro ainda na junta da freguesia. E eu preciso ir lá, eu vou essa semana lá fazer esse cadastro dele também, pra gente poder ficar tranquilo aqui. E é isso. E aí lembrando que
se a gente for viajar para outros países, a gente precisa ver quais são as regras desse país para a gente poder entrar com o pet. Então, a gente ia viajar, a gente ia para Irlanda e a gente não conseguiu ir por conta que o passaporte do Theo ainda não estava pronto, né? E lá também tem outras regrinhas, então a gente precisa se atentar. Então, não é fazer esse passaporte, tá tudo ok, eu posso viajar, não. Tem país que exige uma vacinação, tem país que exige uma outra coisa, então a gente precisa estudar antes de viajar para não chegar e ter surpresa, tá? Então esse foi o processo do Theo. Foi tranquilo, mas é demorado e tem alguns passos que são meio chatinhos assim. Mas eu vou deixar ali os sites, alguns endereços ali para vocês se basearem, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Obrigada, até a próxima!